O filme começa com uma cena sangrenta. Um jovem menino está em meio a um mar de chamas, gritando desesperadamente os nomes de seus amigos em agonia, mas parece que ninguém pode mais respondê-lo. Tudo ao seu redor foi destruído além do reconhecimento, assim como seu sonho de se tornar o exorcista mais forte. A cena muda para o dormitório Hanaharu em Kyoto. Benio se banha, se arruma, se veste com cuidado e se prepara para viajar para Tóquio. Uma servente está ao seu lado, comentando que ser convocada para a reunião significa que ela foi oficialmente reconhecida como uma exorcista plenamente desenvolvida. A servente também menciona alguns rumores recentes, dizendo que aparentemente alguém ainda mais excepcional do que Benio apareceu por lá. Ao ouvir isso, Benio imediatamente fica intrigada. Enquanto isso, em Tóquio, o jovem Rokuro mais uma vez falha em suas tentativas românticas quando outra bela garota o rejeita. Não apenas isso, a garota o humilha como se ele não fosse nada, fazendo com que ele fuja desesperado. Assim que ele se vira, Rokuro acidentalmente colide com a barraquinha de frutas de Mayura. Ela não se surpreende que Rokuro tenha sido severamente rejeitado mais uma vez. Acontece que, de acordo com uma previsão no jornal, quando Rokuro encontrar o amor de sua vida, toda a sua vida mudará. Portanto, Rokuro tem confessado seu amor a toda garota que encontra, enquanto se afoga no desespero do coração partido. Rokuro avista um jovem sendo intimidado à distância. Sem hesitar, ele corre para defender a criança, apenas para tropeçar em uma pedra no meio da corrida e cair de cara no chão. Embora seja embaraçoso, a cena sangrenta acaba assustando tanto os agressores que eles quase se mijam de medo e saem correndo. A cena muda para Benio sentada em um trem. Quando o trem chega à estação, ela captura o cheiro do ar Kegari pairando ao seu redor. Certamente todo o vagão está cercado por monstros. Impassível, ela espera todos saírem antes de retirar os talismãs que possui. Depois de recitar uma série de encantamentos de invocação, o portão de Magano se abre imediatamente, transportando todos para outro mundo. Monstros entram e Benio coloca sua máscara, pronta para lutar contra eles. Mudando para o dormitório Saki, um velho de cabelo branco está em profunda reflexão sobre algo. Kyugo entra ao ser chamado e juntos eles observam a bússola reagindo intensamente em relação à sua área. Recebendo as ordens do velho, ele imediatamente corre para encontrar seus dois irmãos para ir lutar. O grupo troca de roupas para uniformes brancos, veste-os e entra em um carro para seguir em direção ao local da perturbação. Nesse momento, Rokuro retorna para casa, apenas para ser arrastado junto com todos, mas ele imediatamente tenta escapar. Diante do descontentamento de todos, Kyougo diz a eles a razão pela qual Rokuro ainda pode ficar em Seika, apesar de não realizar exorcismos. 2 anos atrás, Rokuro foi uma exorcista brilhante que todos admiravam e respeitavam. No entanto, a tragédia Hinazuki ocorreu, e ele foi o único sobrevivente. Ao ouvir sobre a tragédia Hinazuki, todos ficam pálidos de medo. Não, esperando que o garoto de 14 anos tivesse um passado tão sombrio. Do outro lado, Benio está lutando contra monstros dentro do portão de Magano contra os ataques do Kegari. Ela rapidamente elimina as criaturas, exaurida e faminta. Imediatamente ela fecha o portão do Magano e permite que si mesma retorne a um local desconhecido. Rokuro caminha tristemente até uma ponte pensando em tudo, nos dias cheios de esperança, em seu sonho de se tornar o maior exorcista, e então lembrando-se de quando a tragédia ocorreu. Justo quando ele está perdido em pensamentos, Benio aparece de repente do céu e cai diretamente da ponte. Rokuro tenta salvá-la, mas acaba caindo também. Após se estabilizarem, Benio não perde tempo e se aproxima de Rokuro para perguntar sobre um local escrito em seu mapa que ela precisa alcançar. Rokuro a leva imediatamente até lá. Ela parece ser alguém que não gosta de conversas, então os dois continuam andando em silêncio. No entanto, devido a este mapa desatualizado, ambos se perdem. Benio nota uma confeitaria, e Rokuro, querendo impressioná-la, pega sua carteira e se oferece para comprar algo para ela. Depois de comerem até se encherem, esvaziando a carteira de Rokuro, os dois continuam, mas nesse momento, tanto Benio quanto Rokuro sentem o cheiro de Kegari. Sem dizer uma palavra, Benio abre imediatamente o portão do Magano, arrastando Rokuro para dentro, quer ele queira ou não. Dentro, um par de irmãos comuns foi puxado para dentro e está prestes a ser atacado por monstros. Benio imediatamente coloca sua máscara novamente para eliminá-los. Rokuro observa a cena, tentando se manter calmo. Benio usa uma velocidade relâmpago para eliminar os monstros em apenas alguns
momentos. Hokuro fica impressionado com sua velocidade e técnicas de corte, reconhecendo-a imediatamente como uma exorcista bastante poderosa. Nesse momento, um enorme monstro Kegari aparece de repente. Hokuro puxa imediatamente os civis para a segurança para que Benio possa lidar com isso. Antes de continuar seu ataque, Benio dá a Hokuro um talismã para ajudar as pessoas comuns a escaparem daquele lugar. Hokuro aconselha Benio a ter cuidado, dizendo-lhe para não lutar porque esse Kegari é muito mais forte que os outros, mas Benio se recusa a partir. Seu sonho é eliminar todos os Kegari para proteger a paz mundial. Suas palavras fazem Hokuro ver a si mesmo de anos atrás, fazendo-o paralisar. Por sua vez, Benio lança ataques contínuos, mas eles não têm efeito. Hokuro observa silenciosamente a situação se deteriorar, então decide usar o talismã para resgatar primeiro as duas crianças. Benio é atingida de forma tão severa que seu equipamento de exorcismo e os talismãs de reserva voam, sangue escorrendo por seu pequeno rosto. Justo quando ela não sabe o que fazer, Hokuro avança, tirando um talismã de exorcismo. Só agora Benio percebe que Hokuro também é um exorcista. Embora o talismã negro o lembre da tragédia de anos atrás, ele também traz de volta seu sonho de infância. Portanto, Hokuro não espera mais e imediatamente libera seu poder de exorcismo. Num instante, um braço de ferro vermelho flamejante aparece na mão de Hokuro, junto com uma força aterrorizante. Diante do monstro que avança em sua direção, Hokuro não hesita em desferir um soco devastador. Com apenas esse ataque, o monstro é reduzido a fumaça e nuvens. Incapaz de deixar quaisquer últimas palavras, Benio está completamente atordoada com o poder de exorcismo de Hokuro, mas Hokuro considera esse poder uma maldição. Os dois se olham como se pudessem ver pela vida um do outro. Após exibir suas supremos habilidades de exorcismo, Hokuro pede a Benio que não conte a ninguém sobre o que aconteceu hoje. Ele não quer se tornar um exorcista. Benio, irritada, os traz de volta. Quando eles retornam ao mundo real, a noite já havia caído. Benio afirma que o Kegari não era nada forte e que ela poderia ter lidado com isso sozinha. Embora Hokuro ache isso ridículo, ele não se importa e está prestes a voltar para casa. Antes de se separarem, Benio se apresenta e pergunta o nome de Hokuro. Então os dois imediatamente se despedem. Uma vez sozinha, Benio se lembra do que Hokuro lhe disse em Magano sobre como ela continua dizendo que irá eliminar todos os Kegari, mas não deve se gabar se na verdade não conseguir fazer isso. Isso deixa Benio extremamente desconfortável, e sua aversão por Hokuro cresce ainda mais. Hokuro também não gosta dela. No caminho para casa, ele de repente se lembra que deixou sua bolsa perto do rio e que não tem dinheiro suficiente para comprar nenhuma bebida. Ódio sobre ódio, de fato, mas a surpresa ainda está por vir. Depois de recuperar sua bolsa e voltar, Hokuro fica chocado ao encontrar Benio sendo servida com chá e doces pelo velho e por todos os outros. Benio também fica surpresa ao vê-lo ali. O velho explica que Benio vai viver aqui com eles por enquanto. Kyugo até brinca que a partir de agora, os dois são rivais, já que Hokuro e Benio estão em idades semelhantes. Benio faz uma cara de desgosto para Hokuro. Nesse momento, uma criatura espiritual aparece do nada e dá um soco em Hokuro no rosto. É Kanako, que se intitula a leal serva de Benio, avisando-o para não tocar em Benio. Após ser socado, Hokuro volta furioso para seu quarto. No seu primeiro dia no dormitório, Benio não consegue dormir e vai até o quarto de Hokuro para incomodá-lo às 5 da manhã. Ela expressa seu desejo de entrar em Magano com ele mais uma vez. O aterrorizante poder de exorcismo de Hokuro feriu o orgulho de Benio. Kanako corre imediatamente para fora e diz a Hokuro diretamente que Benio quer ver quem é o melhor exorcista entre eles. Hokuro imediatamente se recusa, mas Benio até recorre a ameaças para exigir que eles resolvam isso. Kyugo está acordando a todos quando testemunha a luz acender no quarto de Hokuro. Hokuro empurra Benio e Kanako para fora de seu quarto, repetindo mais uma vez que sua luta ontem foi apenas devido à situação de emergência. Ele mais odeia exorcistas. Kyugo está atordoado com o que houve, mas como há uma situação urgente com o Kegari aparecendo, ele não consegue pensar mais. Ouvindo que há monstros, Benio pede para ir junto. O grupo imediatamente entra em Magano, e o que os recebe assim que entram é um enorme Kegari. Antes que alguém consiga formular um plano, a Nel já se lançou para atacar sozinha. Ela mais uma vez veste seu traje de exorcismo, convocando duas espadas para avançar. Todos que assistem de longe estão boquiabertos com a situação atual enquanto lutam. Benio acha que o monstro que Hokuro derrotou ontem era muito mais forte do que este. As palavras de
seu irmão daquela época ressurgem em sua mente. Benio se decidiu a se tornar a exorcista mais forte. Lembrar-se do que Hokuro disse esta manhã irrita ainda mais Benio, mas quando ela termina de pensar, já terminou também de derrotar o monstro. O grupo sai de Magano e Kyogo se aproxima de Benio para perguntar sobre o incidente de ontem. Benio não esconde nada, chegando a dizer que Hokuro é muito forte. Só então Kyogo lhe conta mais sobre Hokuro, desde que o conheceu há 2 anos, quando Hokuro havia passado por uma tragédia tão dolorosa. Quando Kyogo se juntou a Saika, Hokuro já havia desistido de se tornar um exorcista. Taigo sente que só quando Hokuro luta ele é realmente ele mesmo, porque seu passado foi uma vez tão brilhante, e ele também tinha o sonho de se tornar o mais forte e eliminar todo Kegari. Benio percebe com um sobressalto que disse as mesmas palavras naquele dia, e talvez isso tenha tocado as memórias daquele menino. No dormitório, Hokuro finalmente se compõe e sai de seu quarto, sem prestar atenção ao seu redor. Ele entra no banheiro exatamente quando Benio termina de se banhar e sai. Neste momento, o servo de Benio também chega para checá-la, apenas para testemunhar a cena caótica. Enquanto corre para fora em pânico, Hokuro colide novamente com um estranho. O estranho homem de cabelo azul, vestindo apenas roupa íntima, não é ninguém menos que o líder da Associação dos Exorcistas, Tsuchi Mikado Arima. Após se acalmar, Arima explica por que veio aqui. Acontece que, tendo recebido uma nova profecia, ele viajou todo o caminho de Kyoto a Tóquio para informar a todos, mas devido a alguns escândalos românticos, teve que chegar neste estado indecoroso. Depois de explicar, Arima diz que está aqui principalmente por causa de Benio e Hokuro. Ele ordena que seus subordinados convoquem os líderes das equipes de exorcistas aqui para entregar a notícia. O grupo se dirige a uma velha igreja na cidade. Com apenas alguns procedimentos simples, o vovô Zenkichi abre uma entrada secreta, levando todos a ver uma enorme formação de água abaixo. Muitos exorcistas já estão presentes, posicionados no centro de uma matriz de restrição mútua dos 5 elementos. Assim que Benio entra, muitos outros exorcistas a cumprimentam com grande respeito. Neste momento, Arima já trocou de roupa e começa seu discurso. Ele menciona a nova profecia, dizendo que a longa guerra entre exorcistas e Kegari está finalmente se aproximando do fim. A profecia afirma que o Filho dos Deuses apareceu, uma grande existência isolada desde os tempos antigos, cujo poder de maldição excede até mesmo o exorcista Abino Seimei, aquele que purificará todo o Kegari e trará um fim a Magano, o exorcista mais forte, que é o Filho dos Deuses. Todos os exorcistas ficam atônitos ao ouvir isso. Arima então chama Benio à frente. Todos acham isso apropriado e a admiram pela posição. Arima espera até que Benio esteja na plataforma antes de continuar a anunciar outro nome, Hokuro. A aparição de Hokuro choca a todos, incluindo ele mesmo. Arima explica que, embora ambos tenham 14 anos, eles possuem qualidades superiores a todos os presentes. O mais forte do Japão Oriental, Hokuro, e o mais forte do Japão Ocidental, Benio. Arima quer que eles lutem até a morte para determinar quem é o mais forte. Hokuro imediatamente recusa, dizendo que não tem obrigação de fazer isso. Por outro lado, Benio já desenhou suas armas para atacar. Ela avança com nada além de uma intenção assassina. Zenkichi entende que tanto Benio quanto Hokuro são filhos dos deuses. Arima quer que eles lutem e quem vencer se tornará o filho dos deuses. Enquanto isso, Hokuro apenas se defende sem atacar. Benio sabe que as habilidades de Hokuro não param por aqui. Arima se senta ao lado, provocando-o, instigando Benio a forçar Hokuro a agir, porque um exorcista que não luta não tem valor. Ele até menciona os amigos mortos de Hokuro. Isso enfurece Hokuro, que saca diretamente seu talismã negro, querendo atacar Arima para uma luta até a morte. Benio imediatamente corre para detê-lo. Ela quer que eles lutem entre si, e seu oponente é Hokuro. Benio convoca um grande poder para lutar contra Hokuro, mas com apenas um movimento, ele a manda para longe com facilidade. O fato de Benio falar constantemente sobre se tornar a exorcista mais forte enfurece imensamente Hokuro, e ele a manda voar novamente. Diante desta situação, Benio libera todo o seu poder, usando uma velocidade semelhante a foguetes para atacar Hokuro. Diante desses ataques semelhantes ao vento, Hokuro bate com força no chão para se proteger. Justo quando Benio pensa que está ganhando vantagem, Hokuro imediatamente salta para atacar. Quando parece que estão prestes a determinar um vencedor,
professor, Arima pede que os dois parem de lutar. Seu equipamento de talismã também foi neutralizado. Ele elogia a excelente luta que aconteceu há pouco, enquanto também se inclina seriamente para se desculpar com Hokuro por insultar seus amigos mais próximos anteriormente. Fazer com que lutassem foi apenas uma maneira de provar sua força para os outros exorcistas, para que eles ficassem convencidos. Arima anuncia que os dois são os Sousei no Onmyoji, os exorcistas das estrelas gêmeas. Todos os exorcistas ficam atônicos ao ouvir isso. Quando a escuridão encantadora cobre o mundo, as estrelas gêmeas deslizarão por aquele céu sombrio. Quando as estrelas gêmeas se reunirem, é quando a escuridão será destruída. Em outras palavras, a existência que traz o fim de Magano é o filho dos deuses, e o filho dos deuses é o filho das estrelas gêmeas. O que é chamado de Sousei no Onmyoji é o título dado ao casal com a magia mais poderosa, aqueles que darão à luz o filho dos deuses, que também será o exorcista mais forte. Em termos simples, a profecia exige que Benyu e Hokuro se casem e tenham filhos juntos. Assim que Arima termina de falar, a cena de uma família feliz com um marido, uma esposa e uma criança aparece na tela. Acontece que isso era apenas um pesadelo de Hokuro. Ao entrar na sala de jantar, Hokuro encontra Benyu, ambos cheios de descontentamento um pelo outro. Alguns outros exorcistas no dormitório os veem e fazem piadas insinuando sobre o jovem casal, até sugerindo que eles deveriam compartilhar um quarto juntos. Benyu exige com raiva que eles se calem. Dizendo que não quer se casar com alguém que nem se importa em ser um exorcista, isso seria a coisa mais humilhante de sua vida. Ao ouvir isso, todos acham que Hokuro e Benyu são, na verdade, um bom par. Eles também elogiam a luta entre Hokuro e Benyu de ontem, convidando Hokuro a se juntar a eles para eliminar Kegari. Nesse momento, Kyogo entra e diz para os dois se prepararem para eliminar Kigai. Ele não força Hokuro a participar da luta, apenas aconselhando-o a cuidar de Benyu em sua nova escola. A cena se desloca para outro lugar onde Mayura também está se preparando para seu novo dia na escola. Seja por destino ou infortúnio, Benyu é designada para a mesma classe que Hokuro. Assim que ela chega à escola, os outros alunos do sexo masculino da classe ficam encantados por ter uma nova beleza se juntando a eles. Mas Hokuro fica sem palavras, acreditando que isso é coisa de Arima. Em outro lugar, o grupo de Kyogo entrou no portão de Magano para eliminar monstros Kegari. Parece que a localização do templo tem muitos Kegari, e eles estão até se tornando mais fortes. Embora eles realmente queiram chamar Hokuro e Benyu para ajudar, uma vez que ambos ainda precisam ir à escola, os três continuam lutando sozinhos. Na escola, durante a educação física, Hokuro se junta a todos para jogar futebol. Embora jogue terrivelmente, todos ainda riem e se divertem. Benyu, a nova aluna, rapidamente conquista a simpatia de todos ao completar facilmente o salto com vara. Depois dela vem Mayura, mas ela não consegue nem passar a barra. Benyu secretamente sente que Mayura é como um obstáculo em seu caminho para o combate. Amigos de longe perguntam por que Hokuro e Mayura são amigos desde a infância, mas não estão namorando. Hokuro explica que Mayura é neta do seu avô, então eles são como primos. Na hora do almoço, Mayura quer comer bento com Benyu para se conhecerem, mas ela não está na sala de aula. Benyu vai até o terraço para descansar ao lado dela. Kanako reclama continuamente sobre como as pessoas aqui não têm educação. Nesse momento, Kanako sente o poder do Kegari e Benyu imediatamente se levanta ao lado de Kyogo. Eles estão tendo dificuldade com um Kegari massivo e alguém quer chamar Hokuro para ajudar. Ao ouvir isso, Kyogo lembra da situação de 2 anos atrás. Hokuro, coberto de ferimentos, e também a imagem dele lutando ontem. Então ele diz a todos para confiarem em suas próprias habilidades para lutar, sem depender de mais ninguém. Ao ouvir Kanako, Benyu imediatamente pega sua mochila escolar para sair, pedindo a Mayura para ajudá-la a dar uma desculpa para a professora. Hokuro vê isso e segue Benyu, descobrindo que um Kegari bastante forte apareceu e que Kyogo e os amigos provavelmente estão lutando lá. Vendo que Hokuro não pretende ir com ela, Benyu rapidamente sai com Kanako. Mayura vê Hokuro pensando inquieto durante a aula e está muito preocupada com ele, então ela toma algum tipo de decisão. Do outro lado, assim que Kyogo e todos estão ficando sem energia, Benyu chega a tempo. A imagem e determinação de Benyu lembram Kyogo de Hokuro quando ele era jovem. Depois da escola, Hokuro é puxado para algum lugar por Mayura. Assim que ele retorna, os dois vão ao parque de diversões Sakura para se divertir.
Mayura traz à tona histórias embaraçosas da infância sobre Hokuro, querendo animá-lo novamente. Os dois se aventuram em emocionantes passeios, mesmo que Hokuro esteja aterrorizado. Enquanto isso, Benio ainda está lutando contra Kegari, sua força fazendo com que o grupo de Kyougo sinta uma grande admiração. Mas eles não ficam parados deixando Benio cuidar de tudo. Kyougo e os outros assumem a tarefa de lidar com um Kegari menor, para que a mais forte Benio possa eliminar os grandes monstros. Depois de terminarem todos os passeios no parque, Hokuro leva Mayura para casa mais cedo. Do outro lado, o Kegari de repente toca algo, abrindo acidentalmente um portão entre os dois mundos e puxando um vagão de trem em alta velocidade para dentro. Dentro do portão de Magano, Benio imediatamente corre para bloquear o caminho do monstro. Ela quer destruí-lo com um golpe, e realmente consegue. Kyougo observa Benio, sentindo que ela pode ser capaz de ajudar Hokuro a voltar ao caminho da exorcização. Do lado de fora, no mundo real, os trilhos do trem foram cortados ao meio e Hokuro está tentando escalar para salvar duas crianças. A imagem delas faz Hokuro lembrar de si mesmo e de seus amigos do passado, fazendo-o se esforçar ainda mais para salvá-las. Justo quando o trem cai, as duas crianças são puxadas para fora em segurança por Hokuro. No caminho de volta, Hokuro agradece a Mayura por confortá-lo. Naquela noite, ao se reunir com todos elogiam sinceramente Benio por suas ações. Benio não presta atenção, mas pergunta a Hokuro por que suas roupas estão tão sujas, mas ele não responde. Em outro lugar, Arima realiza uma reunião com os 12 líderes dos exorcistas. Uma pessoa chamada Ikuruga Shimin se levanta, expressando dúvidas sobre a seleção divina de Hokuro, mas Arima apenas lhe lembra para lembrar bem que esta é uma profecia definitiva. Shimin parece um tanto cético quanto à escolha de Hokuro. Naquela noite, enquanto Benio está silenciosamente se conectando com sua irmã mais velha falecida em seu coração, Kyougo aparece e expressa seu desejo de conversar com ela. Ele transmite seu desejo de que ela ajude a trazer Hokuro de volta ao seu caminho como exorcista. A razão pela qual Kyougo sempre demonstra tanta preocupação com Hokuro é porque os dois são órfãos, sem ninguém em quem confiar. Então, esta sociedade de exorcistas é como uma família para eles. Ele também trata Hokuro como seu irmão mais novo e o ajuda de coração. Em outra sala, Hokuro ouve tudo o que eles dizem e não consegue evitar de tremer e corar de vergonha. Um novo dia começa. Kyougo está checando o inventário dos equipamentos de exorcização quando ele nota um talismã que parece mais velho que os outros. Isso o faz lembrar de algo, fazendo-o sorrir nostalgicamente. Como o avô Zenkichi está fora, Kyougo atribui tarefas a todos em seu lugar. Hoje, eles vão entregar relatórios à filial IM e depois fazer o trabalho de exorcismo como de costume. Ele pergunta a Benio e Hokuro sobre seus planos para este domingo. Benio recusa ir com eles, querendo ficar no dormitório para manter sua espada. Kyougo imediatamente se recusa como de costume. Kyougo também lembra Hokuro sobre seus estudos, dando uma enxurrada de conselhos como um irmão mais velho, preocupado com seu irmão mais novo. Mas essas palavras fazem o garoto ficar irritado. Ele imediatamente bate com a mão na mesa e sai da sala sem dizer muito no carro a caminho da missão. Kyougo não está bravo com Hokuro, mas sente-se simpático e preocupado com o garoto. Hokuro caminha sem rumo pela rua, frustrado. A preocupação de Kyougo desde a noite passada até essa manhã só o deixa mais desconfortável. Nesse momento, na filial da IM, Kyougo entrega o relatório da equipe a uma pessoa chamada Fushihara. Essa pessoa também está muito curiosa sobre os dois, com o título de Saisei no Onmyaji, vivendo em Seka Kaigo. Ele explica que, como ambos ainda estão na escola, não quer que participem de trabalhos de exorcismo ou que assumam muita responsabilidade na filial. No caminho de volta, provocado pela curiosidade de Atsushi, Kyougo explica que Fushihara é um conhecido seu. Embora pareça bastante apático, essa pessoa também é o as da filial da IM, com uma força muito maior do que a deles. Ele está atualmente trabalhando como babá e geralmente elimina Kegari para as crianças. Enquanto isso, Hokuro ainda está sentado debaixo de uma ponte, contemplando a vida, enquanto o grupo de Kyougo vai a uma casa abandonada para eliminar Kegari. Os proprietários dessa casa são um recém-casado casal que se mudou para cá para viver após a morte de seus pais.
Essa família morava junto com 5 estudantes e 2 crianças, mas todos os 11 desapareceram subitamente sem deixar rastro. Kyogo e todos imediatamente entram para inspecionar a casa. Enquanto isso, vagando por aí, Hokuro é chamado por uma mulher idosa que vende quinquilharias e parece lembrá-lo muito bem. Ela lhe dá um bolinho familiar que o faz relembrar da sua infância. Enquanto come, a velha também pergunta sobre Hyogo, dizendo que eles são como irmãos que brigam e depois fazem as pazes. Mencionando Mayura, ela também pergunta sobre o progresso entre os dois. Depois de comer e conversar, Hokuro se sente aliviado e rapidamente se despede antes de ir embora. De volta à casa abandonada, Kyogo e todos não encontram sinais de mal. Eles entram na última sala, que exala uma sensação de mal, mostrando que o Kegari deve estar escondido ali. Mas, naquele momento, uma sensação pesada aparece, impedindo os 3 de se moverem. Eles foram emboscados pelos monstros que apareceram. Kyogo imediatamente abre o portão do Magano, e diante deles está um monstro enormemente massivo. Ele lança Shinosuke e Atsushi para longe, e quando abrem os olhos, tanto Kyogo quanto o monstro desapareceram. Hokuro vagueia até a noite antes de voltar para casa. Assim que entra, Shinosuke e Atsushi lutam para voltar, se apoiando um no outro. Eles recorrem com dificuldade ao que aconteceu na casa abandonada. Ao descobrir que Kyogo desapareceu, Hokuro imediatamente corre para encontrar Benio. O jovem inclina a cabeça, pedindo a ela que o ajude a salvar Kyogo. Embora esteja muito assustado para lutar agora, Kyogo é muito mais importante. Benio se aproxima e lhe diz que ao pedir a um exorcista para lutar, não há necessidade de se curvar daquele jeito, então ele deve levantar a cabeça. Em outro lugar dentro do portão do Magano, Kyogo luta para encontrar um lugar para escapar. Embora esteja tendo dificuldades, ele ainda não foi completamente derrotado. Ele sente vagamente que os monstros querem brincar de esconde-esconde com ele. Brincando com sua presa antes de devorá-la completamente, Kyogo ficou sem talismãs para abrir portões e não consegue escapar da situação atual. Justo quando ele pensa que está a salvo por alguns minutos, o monstro aparece novamente, atormentando Kyogo continuamente como se estivesse brincando com ele. Embora ainda esteja vivo, estar cercado por dezenas de Kegari como este torna difícil sobreviver por muito mais tempo. Justo quando ele está prestes a fazer um ataque final, Kyogo percebe que seu poder de exorcismo não tem efeito nesta situação. Ele pode apenas usar sua espada sem poder para atacar, também se preparando para fechar os olhos e ir para o céu a partir daqui. Mas naquele momento, Hokuro chega na hora certa, mandando o monstro longe com um golpe. Ao ver os braços e as pernas de Kyogo feridos, Hokuro fica de coração partido, mas a pessoa à sua frente apenas sorri e tira um antigo talismã de espírito guardião do bolso. Hokuro fica surpreso, lembrando-se daquele dia em que era jovem, após receber o doce comprado por Kyogo. Hokuro deu a ele aquele talismã de espírito guardião, dizendo que quando ele se tornasse mais forte, definitivamente faria de Kyogo seu espírito guardião. Esse talismã também foi a motivação para Kyogo se segurar até agora. Voltando ao presente, todos os monstros apareceram ali, esperando para acabar com Kyogo. Benio também chega e usa seus ataques para eliminá-los todos. Apesar disso, os Kegari ainda se aglomeram como areia no deserto. Hokuro não foge. Ele imediatamente libera toda a sua força para lidar com eles, também para proteger essa figura de irmão mais velho. Hokuro decide atacar o mais forte para eliminá-lo com um único golpe. Benio também finaliza a eliminação dos monstros ao redor. Neste momento, Hokuro, corando, vai até Kyogo para pedir desculpas pelo que aconteceu nesta manhã. Observando os 2 irmãos saírem, Benio parece estar pensando em algo, mas apenas caminha em silêncio, deixando a casa abandonada. Shinsu e Etsushi ficam radiantes ao ver Kyogo e todos seguros e vão até eles. Quando Benio sai, apenas Hokuro a está esperando do lado de fora do portão. Hokuro, corando, inclina a cabeça para agradecer a Benio por tê-lo salvado. Benio timidamente diz que não foi nada. Ela também elogia Hokuro por ter sido incrível na luta, e os 2 parecem não estar mais tão bravos um com o outro como antes. Naquela noite em Kyoto, Arima observa a situação atual. A aparição de Kaguya foi suprimida por exorcistas em várias regiões e filiais, e seus números estão aumentando significativamente. Mas Narukami tem o maior número, e seu poder também é extremamente aterrorizante. Arima ordena que alguém investigue esse assunto, e essa pessoa é Shimen. Shimen aceita imediatamente a ordem. Antes de partir, Arima lembra ao jovem que os Sayano do Sul em Miyagi também estão lá, mas Shimen não se importa. Após a escola, Hokuro visita Kyogo,
que está se recuperando de seus ferimentos no hospital. Felizmente, Benny o ajudou a tratá-lo a tempo com talismãs naquele dia, então ele está se saindo bem. O Awokichi também permite que Kyogo descanse por alguns dias antes de voltar. Hokuro traz presentes de comida da loja de artigos variados. Antes, vendo Rokiero mencionar questões de exorcismo, Kyogo o conforta para não pensar demais. Se ele não quiser lutar, pode apenas relaxar e ficar no dormitório, já que eles são uma família, afinal. Hokuro ainda carece de confiança em si mesmo, então permanece em silêncio e rapidamente retorna ao dormitório do Sake. Ao entrar na sala, ele vê Benio e todos entusiasmados fazendo talismãs juntos. Ao ver Rokiero chegar, Benio pergunta se ele quer se juntar a eles na escrita, mas os talismãs que Hokuro desenha são muito feios e incorretos, fazendo todos explodirem em risadas. Nesse momento, o vovô e Kichi aparecem, informando que cerca de uma dúzia de Kegari apareceu na direção sudeste. Benio imediatamente se levanta para liderar todos na batalha, substituindo Kyogo, que está de licença no carro. Benio também trocou de uniforme e está vestindo o mesmo que todo mundo. Rokiero vai com eles, apesar de não estar usando o uniforme, mas ainda não admite que quer se juntar ao grupo. Ouvindo a menina e o menino discutindo atrás, Atsushi provoca que eles estão se tornando cada vez mais como um jovem casal casado, tornando ambos ainda mais barulhentos. Neste momento, Shinso entrega a Hokuro equipamentos de exorcismo que Kyugo preparou para ele, caso o garoto ainda queira entrar no portal do Magano. Dentro está um conjunto completo de talismãs preparados pessoalmente pelo próprio Kyugo, o que comove profundamente Hokuro. O local para onde estão indo é uma escola primária. Lá, um professor está em pânico porque os alunos no pátio da escola desapareceram de repente. Uma equipe inteira de futebol. Com tantas pessoas envolvidas e sem tempo para esperar, Benio imediatamente usa um talismã para abrir o portal do Magano e trazer todos para dentro. Dentro do portal do Magano, as crianças estão correndo freneticamente de medo dos monstros que atacam. Hokuro também chega justo a tempo de salvar uma criança prestes a cair na boca de um monstro. Entre as crianças está também o menino que teve problemas no parque de diversões. Benio também corre para ajudá-lo a eliminar os monstros. Parece que essa área está com mais Kegari aparecendo do que o usual. Hokuro e Benio rapidamente continuam lutando contra a segunda onda de Kegari. Shinazuki e Atsushi assumem a tarefa de devolver as crianças ao mundo real, mas assim que Shinazuki vai usar o talismã para abrir o portal, ele é atacado por um monstro, e então as crianças também ficam cercadas. Essa cena lembra Hokuro de seu passado de 2 anos atrás, fazendo-o tremer incontrolavelmente. Mas Shinso e Atsushi não são tão fracos. Os dois rapidamente resgatam as crianças e as tiram de lá. Devido a um momento de descuido, Hokuro é agarrado por um Kegari, e a distância é muito próxima para que ele lide com a situação a tempo. Justo quando parece que ele está prestes a ser devorado, alguém aparece do nada e elimina o monstro. Essa pessoa é Shimin. Enfrentando uma nova onda de monstros, ele calmamente convoca seu equipamento de exorcismo incrivelmente poderoso. Então, sob os olhares atônitos de todos ao redor, ele usa uma tempestade de fogo para libertar todos os Kegari. Após a batalha, Shimin se aproxima deles e Hokuro não sabe quem é a pessoa diante dele. Mas Benio, essa pessoa é um dos 12 guardiões. Um dos 12 guardiões de Arima é um exorcista de elite em termos de artes marciais, exorcismo, energia, conhecimento e experiência em combate. O que está diante deles é o guardião Ekuru, Gea Shimin, que ostenta o título de Suzaku, o pássaro vermelho. Shinsuke e Atsushi se aproximam calmamente para agradecer a Shimin pela ajuda, após aprenderem que o garoto arrogante à sua frente é Rokiero. Shimen imediatamente lhe dá um soco doloroso e o interroga, perguntando por que Rokiero estava tão devagar quando o Kegari estava bem diante dele mais cedo, questionando como ele se atreve a lutar após cometer um erro tão grande. Shimen então se volta para expressar pena de Benio, que teve que se juntar a alguém tão inútil quanto Rokiero, mas a situação ainda não acabou. Um Kagero tipo gorila os ataca de algum lugar. Com apenas um golpe, ele derruba facilmente Shinosuke e Matsushi, deixando Hokuro furioso. Shimen está prestes a avançar para acabar com isso quando Hokuro corre à frente dele. Benio bloqueia o caminho de Shimin, dizendo que, embora Hokuro tenha muitos defeitos, essa pessoa não é fraca de jeito nenhum. À frente, Hokuro invoca sua arma de exorcismo e, com apenas um soco, acaba lindamente com o Kegari gorila de longe. Uma pessoa misteriosa testemunhou tudo e sorri com interesse. Neste momento, Shimon recebe uma ligação de Arima.
Arima o lembra da situação urgente, o pedido do líder da Associação dos Exorcistas, exigindo que ele se concentre na investigação e venha imediatamente para uma reunião urgente. Shimin só pode obedecer e rapidamente abre um portal para sair. Hokuro quer correr atrás de Shimin, mas, tendo esgotado suas forças após usar muitos talismãs, ele só pode desistir. O garoto que foi salvo então vem com seus outros colegas de classe para agradecê-los por salvá-lo. O professor também está muito emocionado e grato a esses exorcistas. Vendo isso, Benio sorri junto com todos. Ao voltar para Narukami, a situação urgente que Arima mencionou é, na verdade, que ele encontrou a nova revista de modelos de maiôs super quentes, deixando Shimin sem palavras. Aroma então pergunta sobre a situação de Hokuro, mas Shimin não demonstra interesse, querendo continuar voltando para investigar conforme sua missão designada. Neste ponto, Aroma diz a Shimin que ele não precisa continuar mais. Seu crescimento já foi suficiente para estimular o oponente. Na verdade, Arima enviar Shimin para lá também fazia parte de seu plano. Ele queria que Benio e Hokuro conhecessem um guardião de sua idade para estimular o desejo competitivo em ambos. Naquela tarde no dormitório, todos comem enquanto discutem o que aconteceu naquela manhã. Saber que Shimin se tornou um guardião na idade atual deles e tem um poder tão aterrorizante deixa Rokiero frustrado e admirado. Benio não entende o que ele quer e faz algumas observações sarcásticas, e os dois entram em mais uma discussão que dura o dia todo sem fim. Outro novo dia passa, na Academia Narukami. Benio senta-se silenciosamente estudando em aula quando algumas colegas se aproximam para se apresentar. Benio não presta muita atenção, e com Kanako relatando notícias sobre Kegari, ela imediatamente se levanta e sai da sala de aula. Para a confusão de todos, Rokiero segue silenciosamente Benio. Mayura também vai com ele para seguir Benio, sentindo-se muito suspeita sobre o paradeiro daquela garota. Por causa de Mayura estar ao seu lado, Hokuro não se atreve a seguir mais adiante, vendo seus colegas masculinos começarem a fazer especulações aleatórias sobre a identidade de Benio. Hokuro apenas escuta em silêncio. Na porta de Magano, desta vez, apenas Shinazuki e Atsushi estão lutando e caindo em um cerco quando Benio chega. Rapidamente há tempo de apoiá-los. Mais um dia passa. Benio acaba de chegar à escola e recebe uma abordagem calorosa de Mayura, mas ela realmente não a aceita. As aulas de educação física e o horário de almoço são os mesmos. Mayura sempre tenta iniciar uma conversa com essa nova amiga, mas Benio não está muito entusiasmada com a simpatia da voluptuosa Mayura. Durante o intervalo, após novamente ser abordada por Mayura, Benio não aguenta mais e pergunta diretamente por que essa pessoa continua a segui-la. Mayura apenas diz que está muito preocupada e com medo de que Benio esteja se associando a elementos ruins, então ela quer ajudá-la. Benio pensa que seu trabalho de exorcista foi exposto, mas na verdade, Mayura está apenas falando sobre o submundo. Benio e Mayura estão falando uma em cima da outra. Uma pensa que a outra está falando sobre as regras do submundo, enquanto a outra acredita que já entendeu que Benio é uma exorcista e continua falando sobre a eliminação do mal. Depois da escola, Kinako conversa com Benio sobre o que acabou de acontecer. A razão pela qual Benio sempre se fecha para fazer amigos é que o trabalho de um exorcista não deve sonhar com uma vida tão bonita. Hokuro também está voltando com Benio para verificar como ela está, mas ela não se importa e rapidamente o deixa para trás, frustrando muito Rokiero. Naquela noite, todos compraram muita comida para comemorar a alta de Kyogo do hospital. Recém-recuperado, Kyogo imediatamente quer começar a trabalhar amanhã. Afinal, os Kigai têm se tornado mais fortes ultimamente, e ele não pode deixar que todos lutem por ele para sempre. Rokiero olha para o ferimento na mão de Kyogo, e depois de pensar por um tempo, finalmente se manifesta, dizendo que ele assumirá missões para ajudá-lo. Todos ficam completamente em choque. Kyogo está radiante pelo garoto ter gradualmente voltado ao caminho de um exorcista. Shinazuki, Atsushi e seus avós também vêm alegremente celebrar com eles. Benio se senta em um lugar, assistindo à cena, e de repente sente uma crise surgindo. Hokuro, levando a sério o caminho do exorcismo, a lembra que ela deve ser mais séria sobre seu próprio caminho e não pode se distrair mais. Em outro lugar, Mayura está fazendo lição de casa enquanto pensa sobre a rejeição de Benio esta manhã. Embora um pouco triste, ela rapidamente se anima para continuar. Na manhã seguinte, no dormitório Saki, embora seja domingo, Benio acordou cedo com todos os outros para se preparar para a missão de exorcismo. Hokuro acorda tarde, mas rapidamente coloca o uniforme para se juntar aos seus irmãos. Um momento depois, Benio não participa da luta, mas sim caminha tranquilamente pela estrada para treinar sua resistência física. O motivo é que Kyogo expressou sua intenção de deixar Hokuro
Vá sozinho com eles desta vez para que ele possa observar Hokuro mais de perto. Benio está ardendo de vontade de treinar quando Mayura aparece de algum lugar e corre para continuar sendo amigável. Desta vez, seu entusiasmo mexe um pouco com Benio, fazendo-a corar com sentimentos que flutuam por dentro. Na porta de Magano, Hokuro rapidamente usa talismãs de combate para ajudar a todos a lidarem com os monstros. Seu desempenho deixa todos, especialmente Kyogo, muito satisfeitos. Mas enquanto um grupo de monstros aparece, outras dúzias novas chegam. Então, todos rapidamente correm para continuar lutando. Enquanto isso, do lado de fora, Mayura levou Benio a uma loja que vende deliciosos ohage e pede muitos ohage para Benio. Ver Benio comendo feliz faz Mayura ficar muito contente. Ela expressa que vai encontrar todas as maneiras de não deixar pessoas más levarem Benio embora. Benio apenas diz que não foi hoje porque outra pessoa foi em seu lugar. Essa pessoa é muito inútil, mas quando está sério, é extremamente forte e corajoso. Ele é a pessoa que lhe deu motivação e coragem para continuar. Benio expressa que não vai perder para essa pessoa. Mayura sorri, dizendo que quer saber mais porque elas agora são amigas, afinal. Nesse momento, a confeitaria de repente treme, e Kanako também grita, avisando sobre um cheiro maligno vindo de dentro da porta de Magano. Um monstro maior avança em sua direção. Kaigo avança. Shinosuke e Atsushi também usam talismãs, mas os três não conseguem controlar o monstro. Do lado de fora, o tremor que ocorreu agora é devido a um desvio direcional de Magano, criando uma fissura. Agora a loja está cheia de monstros e vítimas. Benio não hesita em pegar seu talismã para entrar na porta de Magano, deixando uma Mayura atônita parada ali. Desse lado, Kyogo e todos desabaram. Hokuro então pega seu equipamento de exorcismo para correr e lidar com o monstro. Em outro canto, Benio também eliminou o Kegari para resgatar as vítimas. Ela não demora muito, mas rapidamente abre um portal para devolvê-los ao mundo real. Kanako menciona Mayura, pensando que ela deve ter ficado assustada e ido para casa, mas na verdade, Mayura ainda está esperando do lado de fora. Quando vê Benio voltar, ela imediatamente corre para abraçar Benio, chorando e mostrando sua preocupação. Esse sentimento estranho faz Benio congelar. Ela conforta a pessoa à sua frente e também decide estender os braços para segurar a mão estendida de Mayura. Voltando para casa no final da tarde, Mayura explica que sua família também são exorcistas e Kichi é seu avô. De volta ao dormitório, todos já voltaram após um dia exaustivo. Hokuro é até elogiado por Kyogo, Shinosuke e Atsushi por ser muito ativo e trabalhador. Nesse momento, Benio e Mayura já estão em pé no portão da frente. Mayura está muito irritada e imediatamente corre para empurrar Hokuro para baixo enquanto o questiona. Ela não esperava que Benio estivesse morando com Hokuro, vivendo juntos e até comendo juntos. Os outros três assistem a essa cena e cochicham entre si que isso é um sinal de um triângulo amoroso dramático. Benio também se pergunta se elas ainda podem ser amigas. Em outro lugar, os avós e Kichi entram pelo portão Magano para examinar o que resta na cena, onde apenas fumaça e nevoada e poeira permanecem. Shimin retorna lentamente para casa, em um cômodo mal iluminado. Duas mulheres lembram Shimin de que não há necessidade de procurar por Eruma, pois ele já veio para Narukami. Parece que ele quer levar aquele casal Sousei a algum lugar para se preparar para o julgamento deles. É claro que, no dia seguinte, Arima se equipa com roupas de lazer para visitar o dormitório de Saki. Ele imediatamente ordena a Benio e Hokuro que o acompanhem a um lugar que demonstrará o verdadeiro valor de exorcistas como eles. Este é o destino inevitável de ambos. Assim, Benio e Hokuro entram no carro e partem com Arima. Em poucos minutos, são levados a uma vila em uma colina. Esta é uma casa dos sonhos para famílias. Além das comodidades da vila, Arima apresenta o recurso mais impressionante desta casa: o Quarto das Pérolas, projetado especificamente para casais. Um lugar especialmente desenhado para servir à batalha do amor, que é ao mesmo tempo satisfatória e misteriosa, mas selvagem. Arima continua, dizendo que a partir de agora, esta vila pertencerá a eles dois, e eles devem dormir nesta cama para criar o filho destino o mais rápido possível. Benio e Hokuro imediatamente se opõem a esse pedido. Além disso, eles não têm desejo de se casar ou ter filhos. Neste momento, Zenkichi e a senhora Kinu entram. Ele continuamente os aconselha a aceitar isso porque suas bagagens já estão sendo transferidas para cá. Observando pilha após pilha de seus pertences sendo levados para o cômodo, Hokuro fica sem palavras, aturdido. Arima diz que sua missão é garantir que a profecia se cumpra, então esta fase pode ser considerada um período de testes.
Hokuro quer que Benio se oponha junto com ele, mas Kanako sabe que seu mestre respeita muito Erima e definitivamente não o desobedecerá. Ao ver Kanako aparecer, Arima a leva junto com os avós, Kichi e Kinu para deixar a vila, criando espaço para que o jovem casal tenha momentos íntimos juntos. Sem outra opção, Hokuro aceita ir para seu próprio quarto nesta vila. Quando fica sozinho, Hokuro expressa plenamente sua vergonha. Afinal, viver sozinho com uma garota nesta vila, como ele pode lidar com isso? Hokuro não sabe que tudo está sendo observado por Erima através de uma câmera do lado de fora. Ele muda a visão para Benio e a vê olhando silenciosamente para seu quarto por um longo tempo, avaliando a situação. Nesse momento, Arima sorri com interesse e pressiona algum tipo de botão. Imediatamente, tanto os quartos de Benio quanto os de Hokuro mudam à medida que as portas deslizantes desaparecem, o edifício balança continuamente e a parede que separa os dois quartos desce. Após uma série de operações, este lugar não se parece mais com uma casa, mas se tornou uma instalação especial de treinamento militar. Ambos rapidamente pressionam seus rostos contra o chão para estabilizar a situação. E não. Uma tela grande, o rosto de Arima aparece, deixando Hokuro ainda mais irritado enquanto ele o xinga. Arima dirige a primeira missão desafiadora para ambos. Neste quarto, há um buraco de ventilação no teto, e eles devem ir até o fundo dele para encontrar uma maneira de devolver o quarto ao normal. Além disso, ele anuncia: este lugar possui uma barreira protetora rigorosa para impedir que eles usem suas habilidades. Portanto, usar equipamentos de exorcismo é impossível. Desligando a tela, Arima ignora as críticas de Kanako, dizendo que este é o primeiro teste para Sousei dar à luz ao filho dos deuses. De volta à vila, Benio e Hokuro decidem seguir as instruções de Arima para acabar rapidamente com tudo. Na encosta, já existem apoios como uma cama, uma cadeira e uma mesa. No meio da sala, há também uma chave de fenda para abrir o duto de ventilação e entrar. Agora eles só precisam trabalhar juntos. Hokuro sobe primeiro para alcançar a cama, mas rapidamente cai, então Benio precisa ir primeiro. No entanto, como ela está usando uma saia, tudo que está sob a saia é visto por Hokuro. Acontece que Benio não está usando nada por baixo hoje. Ambos ficam envergonhados ao se olhar. Em seu embaraço, Benio quer matar Hokuro, mas devido à situação atual, eles só conseguem continuar rapidamente. Após isso, ocorre uma cena clássica de cair nos braços um do outro, típica de romances, uma visão que excita imensamente Arima. O próximo local é a mesa. Benio quer usar o método da alavanca para que ambos possam completar a missão rapidamente. Hokuro se dirige rapidamente à mesa e se prepara para pegar Benio. Benio, corando, lembra Hokuro para não espiar, então rapidamente pula. Mas como ela não olha, ocorre um erro, e ambos voltam ao ponto de partida. De volta ao dormitório de Sake, Mayura vem visitar Hokuro, e fica completamente chocada e de coração partido ao ouvir que Hokuro se mudou para viver com Benio. Ela pergunta brava ao avô e a Kichi por que ele deixou eles viverem juntos e até compartilharem a mesma cama. Mas neste momento, Kyogo entra para informar a todos que há um novo local emitindo sinais, e desta vez o monstro parece muito forte. De volta à vila, Hokuro continua usando o movimento da alavanca, e desta vez ele consegue levantar Benio. Agora eles estão apenas a poucos metros da abertura de ventilação, mas a chave de fenda pendurada lá em cima é muito difícil de alcançar. Nesta situação, eles só podem pensar em subir um sobre o outro para pegar a chave de fenda. Embora envergonhado, Hokuro ainda deixa Benio sentar em seus ombros. Graças a isso, ela consegue pegar facilmente a chave de fenda para abrir o duto de ventilação. Do lado de fora, Arima aprecia felizmente essa cena romântica, enquanto Kanako está tão furiosa que range os dentes e destrói diretamente o projetor de câmera para proteger a imagem de seu mestre. Deste lado, a grelha de ventilação foi aberta. Hokuro deixa Benio subir em sua cabeça para rastejar pelo duto. Benio agradece a ele e ambos rapidamente prosseguem para dentro. Nesse momento, Atsushi liga, querendo pedir a Benio e Hokuro que venham apoiar todos no portão de Magano. Ambos imediatamente querem acelerar a conclusão do desafio para rapidamente ir salvar todos. Após ir e voltar, eles encontram um dispositivo de monitoramento e um teclado. A máquina exibe que eles devem responder corretamente à pergunta apresentada com apenas uma chance. A pergunta afirma que é maior que uma baleia, mas menor que um peixe medaka, e o nome dessa criatura aquática é composto por 3 caracteres hiragana.
Hokuro não entende e começa a xingar em voz alta. Benio lhe diz para pensar calmamente, porque se olhar cuidadosamente, haverá uma resposta. Essas foram as palavras que seu falecido irmão uma vez disse. Após um momento, Benio descobre que se trata de um tipo de baleia, mas existem muitos tipos diferentes de baleias. Roquiero tenta pensar em um nome, e apesar de parecer ridículo, a resposta acaba sendo correta. Imediatamente, eles são levados de volta à sala segura sem muitas palavras. Benio imediatamente tira um talismã para abrir o portão. Magano. Do outro lado, Kyogo e todos estão lutando contra o monstro. Felizmente, Roquiero e Benio chegam a tempo de lidar com essa mantis Kegari. Vendo Benio lutando, Roquiero imediatamente corre para coordenar com ela para enfrentá-la. Após a batalha terminar, Benio pega teias de aranha para Hokuro. Hokuro só percebe que o grampo de cabelo na cabeça dela caiu em algum momento. É um presente que seu irmão Benio uma vez deixou para ela, então ela não pode abandoná-lo. Lembrando que o deixou cair enquanto lutava contra o monstro, ela quer cavar em toda a sujeira para encontrá-lo. Hokuro não hesita em avançar e puxar Benio para longe. Ambos retornam à vila. Acontece que Benio o deixou cair quando entraram no duto de ventilação. De volta à sala de estar, Benio fica emocionada e agradece Hokuro por ajudá-la a encontrar seu item. Roquiero explica que ele apenas teve a sensação de que caiu quando estavam fazendo o desafio. Ele também diz que desde que entrou no portão Magano, sentiu que algo estava diferente em Benio em comparação ao normal, e acaba revelando que era por causa do grampo de cabelo. Então, deduzindo, ele acredita que deve estar em algum lugar nesta vila. Após um momento de constrangimento, Benio decide tomar um banho no banheiro de água quente. Naquela noite, eles desfrutam do jantar juntos. Benio quer ir para seu quarto para praticar um pouco antes de dormir, enquanto Roquiero vai direto dormir. Roquiero então se torna curioso sobre o irmão de Benio. Ao ouvir isso, Benio se senta para compartilhar com ele. Acontece que Benio tem um irmão gêmeo, e eles costumavam se amar muito. Em sua recordação, seu irmão foi quem a encorajou a continuar em frente e se tornar verdadeiramente forte. Mas após a morte dos pais, Benio gradualmente se distanciou do irmão, e então ele morreu lutando contra Kegari. Roquiero também conta sobre si mesmo. Ele é alguém sem pais, abandonado e recolhido pelo dormitório. Benio não menospreza Roquiero e até elogia sua força. Justo quando estiveram em paz por um momento, eles começam a discutir novamente. Parece que essa é a maneira normal de viver para ambos neste momento. Em um canteiro de obras, que anteriormente era o dormitório Hinatsuki e que agora se tornou um local histórico, aos pés de uma pedra, alguém colocou um buquê de flores e um prato de doces. De volta à casa de Benio em Kyoto, a foto da família ainda está lá como se nunca tivesse saído. No dia seguinte, Mayura está na vila de Benio e Hokuro e ouviu toda a história sobre Sousei. Hokuro explica que não se voluntariaram para isso. Viver juntos também é uma exigência do líder da Associação de Exorcistas, Arima. Neste momento, ao ouvir isso, a expressão de Mayura muda subitamente. Ela pergunta a Hokuro se ele realmente quer voltar a ser um exorcista e lutar contra Kegari. Sabendo que Hokuro se levantou para lutar, Mayura fica de coração partido depois de toda a dor e perda que ele teve que suportar. Ele havia dito que nunca lutaria novamente, mas Mayura não quer que Hokuro tenha que passar por coisas tão terríveis de novo. Ele é apenas um estudante do ensino médio, afinal. Frente à preocupação de Mayura, Benio se adianta para falar por Hokuro. Ela comenta como Hokuro também teve que se entregar e lutar bravamente antes de retornar, mas suas ações salvaram muitas vidas. Quando Hokuro realmente leva as coisas a sério, ele é muito forte e inspira Benio facilmente. Mayura agora entende a quem Benio se referia na confeitaria. Benio acredita que Hokuro merece elogios por superar seu passado e se levantar mais uma vez. Mayura discorda, sentindo que mesmo que Hokuro perca a vida em Megano, nada disso importaria mais. Pelo contrário, Benio repete calmamente mais uma vez que ela e todos nunca tiveram a intenção de forçar Hokuro. É apenas que ser um exorcista é onde Hokuro pertence e o que ele precisa. Mayura está única e exclusivamente preocupada com a segurança de Hokuro e não quer que ele corra riscos. Hokuro vê as duas discutindo sobre ele e quer intervir, mas não pode, pois a força delas é muito maior que a sua. Benio reafirma mais uma vez que se Hokuro não se tornar um exorcista, ele não terá mais nada, como Ohage sem feijões vermelhos e arroz pegajoso. Mayura tenta encontrar outras qualidades boas em Hokuro, mas todas fazem Hokuro se sentir um completo fracasso. Ouvindo-as,
Após discutirem por um tempo, elas decidem deixar Hokuro decidir seu próprio caminho. Hokuro fica em silêncio por um momento, então lentamente conta a ela seus sentimentos. Ele sempre achou que só participava das lutas porque era forçado, mas Hokuro ainda quer usar o poder que tem para proteger todos, mesmo que isso signifique lutar e enfrentar perigos. Vendo a determinação de Hokuro, Mayura não o impede mais, mas ela também sai correndo da vila, de coração partido. No caminho de volta, Mayura caminha tristemente enquanto censura Rokuro por não considerar seus sentimentos. Ela se lembra de quando eram jovens, o quanto ficou preocupada ao encontrar Rokuro debaixo de uma ponte. Ele havia acabado de queimar todos os seus talismãs e estava sofrendo e destruído pelas mortes daqueles amigos. As lágrimas que caíram também foram quando o sonho de se tornar o exorcista mais forte se desvaneceu no passado. No caminho para casa, Mayura não percebe que está sendo seguida por alguém. De volta à vila, Benio e Hokuro se sentam cada um em seu canto do sofá, com seus próprios pensamentos. Kanako entra para trazer-lhes doces e, acidentalmente, pega o talismã protetor de Mayura que ela deixou cair mais cedo. Benio imediatamente quer que ambos devolvam o talismã a Mayura o mais rápido possível, pois este é um talismã feito para que Kegari não possa sentir sua poderosa energia mágica. Afinal, a razão pela qual Kegari atacam as pessoas é para absorver a grande quantidade de poder delas e se tornarem mais fortes. Se Mayura possui esse talismã, ela deve ter uma certa quantidade de poder mágico. Certamente, Kanako também reporta a aparição de Kegari. Nesse momento, Rokuro não pode mais esperar e imediatamente deixa a vila. Mayura realmente sentiu algo estranho. Ela foi puxada para Megano pelo monstro. Sem perceber, quando ela abre os olhos, eles já estão dentro do portão e o monstro se transformou de forma humana em um Kegari enormemente massivo. Ele usa os tentáculos em seu corpo para agarrar Mayura, querendo devorá-la rapidamente para aumentar seu poder. Nesse momento perigoso, Rokuro chega a tempo e acerta um soco no rosto do Kegari, resgatando Mayura com sucesso antes de desmaiar. Mayura pensa que se Rokuro continuar sendo tão legal, como ela poderia se opor a ele? Benio então chega, querendo lidar pessoalmente com esse monstro. Ambos rapidamente sacam seu equipamento de exorcismo. Enquanto isso, a pessoa misteriosa de antes aparece novamente do lado de fora, no mundo real. O avô Zenkichi e a senhora Kino acabaram de voltar para o dormitório e veem Atsushi caído, inconsciente. Na sala, o homem chamado Saejan está sentado ali, sendo massageado atentamente por Shinosuke. A aparência de Saejan choca completamente ambos. Saejan diz que veio aqui para reeducar um garoto ocioso que tem usado seu poder de maneira imprudente e também por causa da situação com o Kegari caído. Sem muitas palavras para eles, Seijun rapidamente abre o portão Magano. Ele veio apenas para limpar as consequências de seu estudante estúpido. De volta ao portão Magano, Kanako assume a tarefa de proteger a inconsciente Mayura para que os outros dois tenham a chance de eliminar o monstro. Esse Kegari é muito forte. Tanto sua velocidade quanto sua força são excepcionalmente superiores. Benio e Rokuro juntos ainda não conseguem encontrar um ponto de ruptura, mas nesse momento, um imenso aumento de poder de repente aparece e facilmente despedaça o Kegari em 100 partes. Rokuro vê esse ataque um tanto familiar e começa a tremer levemente. Seijun usa sua técnica para eliminar facilmente a ameaça para eles sob o olhar temeroso de Rokuro. No mundo real, Zenkichi diz aos jovens que a pessoa que estava ali se chama Amawaka Seijun, um exorcista que esteve estacionado nesta cidade por um tempo. Ele é o genro de Seijun e também o pai de Mayura. Esta é uma pessoa muito forte, um dos 12 guardiões. Shinsu e Atsushi então contam a história sobre o guardião Shimin Akiogo, que estava no hospital. Kyogo fala pelo avô Zenkichi para dizer a eles que Seijun é também a pessoa que ensinou a ele e a Rokuro como lutar como exorcistas. Essa pessoa não é diferente de seu professor. No mundo Magano, Rokuro está sendo espancado por Seijun por ser insolente. Ele olha para o braço de exorcismo de Rokuro, dizendo que Rokuro tem usado isso de maneira bastante imprudente ultimamente, e pergunta se ele não vai dizer que quer voltar a ser um exorcista. Vendo que Rokuro não nega, Seijun não hesita em jogá-lo no chão.
decisão. Ele quer que Hokuro use aquele braço para provar o que pode fazer e quão muito ele despertou. Seijun o desafia, dizendo que se Hokuro ganhar, ele o reconhecerá. Benio e Kanako só podem ficar de lado e assistir. Nesse momento, do lado de fora, a senhora Kinu fala sobre o Kegari, caído que mencionaram esta tarde, observando que desde os tempos antigos, o termo Narkami também significa que tanto o corpo quanto o espírito se tornam demônios por odiar os outros demais. Houve pessoas com grande poder mágico que, por razões desconhecidas, todas se transformaram em Kegari. Essas pessoas são chamadas de Fallen Kaguya. Sua existência surgiu apenas 2 anos atrás e teve origem na tragédia de Hinatsuki. A senhora Kanu, ao ouvir isso, se torna ainda mais suspeita em relação à história do passado de Hokuro. Após saber que Hokuro é o único sobrevivente da tragédia, seus olhos imediatamente se arregalam de horror. Neste momento, dentro do portão de Magano, Sagen usa o mesmo comando de feitiço que Hokuro costuma usar, mas com um poder muitas vezes mais aterrorizante, e o ataca. Hokuro não é facilmente derrotado, e rapidamente utiliza uma técnica de contra-ataque, embora ainda assim seja facilmente bloqueada por Sagen com um estalar de dedos. Ele tirou o talismã negro da mão de Hokuro, sem que este percebesse, e parece pretender ficar com ele para sempre. Sagen esmaga Hokuro sob seu pé, lembrando-o de que um braço não existe para salvar pessoas, mas é a rejeição dos braços estendidos clamando por ajuda dos humanos. Sagen o lembra das coisas que Hokuro fez em Hinatsuki. Ao ouvir isso, Benio fica atônita e se aproxima para pedir esclarecimentos. Sagen responde à pergunta de Hokuro. O braço esquerdo de Hokuro está cheio daquele sangue vermelho. Do lado de fora, a senhora Kinu também explica por que ficou chocada agora há pouco. A família de Benio foi assassinada por Kegari. Seu irmão foi adotado pela família Ichika, que também é a pessoa que viveu uma vez no dormitório de Hinatsuki. Do outro lado, Seigen revela tudo. A tragédia de Hinatsuki, como foi contado do lado de fora, foi um lugar onde Kegari apareceu e matou todos os exorcistas em treinamento. Mas a verdade não é essa. Naquele dia, 2 anos atrás, quando a tragédia ocorreu, nenhum Kegari apareceu de Magano. Os estudantes que morreram naquela época foram assassinados pela única criança que sobreviveu, Mado Hokuro. Hokuro permanece em silêncio, sem responder nada. Seijun também revela a verdade para Benio. Ela é na verdade a irmã mais nova de Ichika Yuyuto. Ao ouvir esse nome, Hokuro fica atordoado. Benio quer que Hokuro lhe diga a verdade claramente. Hokuro não se tenta justificar. Ele usou esse mesmo braço para matar todos em Hinatsuki. Em sua fúria, Benio imediatamente saca seu equipamento de exorcismo, querendo que Hokuro pague por seus crimes ali mesmo. Mas Seijun pede calmamente que Benio abaixe sua espada porque há mais nesta história. Nesse momento, a pessoa misteriosa finalmente se revela. Esta pessoa é Yuyuto, o irmão mais velho de Benio, que também é o segundo discípulo de Seijun. Ele veio aqui hoje não para lidar com Hokuro, mas para a pessoa à sua frente, este discípulo rebelde. Yuyuto ri feliz no meio do horror de todos, dizendo que só veio hoje para conversar com Hokuro. Vendo que Yuyuto ainda está vivo, Hokuro é tomado pela raiva e imediatamente quer avançar para matá-lo, mas Yuyuto facilmente o impede. Sagen testemunha o modo como Yuyuto lida com a situação e fica secretamente admirado. Usar magia sem talismãs. Como isso é possível? Hokuro está preso e só pode ficar parado observando Yuyuto. Hokuro, cheio de ódio, continua falando sobre o que Yuyuto fez aos outros. 2 anos atrás, como ele se atreve a estar aqui e falar. Yuyudo sorri calmamente e explica que ele apenas deu poder a eles. Foi Hokuro quem matou todos. O passado é revelado. Naquele dia, Yuyudo fez com que os outros colegas montassem um estranho altar sacrificial. Os outros colegas estavam muito felizes. Queriam usar o método que Yuyutsu ensinou para rapidamente se tornarem fortes como ele e Hokuro. Uma garota parecia preocupada, perguntando se era irracional ganhar poder sem fazer nada. Mas as coisas já haviam começado. Yuyudo rapidamente se levantou e recitou uma série de encantamentos. Nesse momento, Hokiero não viu ninguém na sala e animadamente quis sair furtivamente para a loja de conveniência comprar algo para comer. Mas naquele momento, a porta de repente não abriu. Quando ele e seu amigo entraram na sala, ficaram horrorizados ao ver um cadáver lá.
Então, outro amigo apareceu, implorando dolorosamente pela ajuda de Hokuro. Ela estava em dor e só conseguia dizer a Hokiero para parar rapidamente Yuyudo. Então, diante deles, aquela menina se transformou em um Kegare. Hokiero e outro amigo ficaram aterrorizados, sem entender por que sua amiga havia se transformado em um monstro. Naquela sala, Hokuro viu sua amiga Yuna se transformar em um Kegare e ficou extremamente desolado. Ele imediatamente tentou alertar mais algumas pessoas, mas seus amigos haviam se transformado todos em Kegare. Hokuro e seu amigo queriam escapar, mas a porta estava trancada a 7 chaves. Hokiero só pôde assistir enquanto sua amiga era completamente devorada por aqueles monstros. Em desespero, Hokiero só pôde gritar e chorar. Voltando à realidade, após ouvir tudo, Benio fica horrorizada e quer perguntá-los tudo em detalhes. Ela não consegue acreditar em seus ouvidos. Sajan ao seu lado fala claramente: esta é a verdade sobre a tragédia Hinatsuki, e todos ali haviam se tornado Kegare caídos. Para salvar aquelas pessoas, a única coisa que poderia ser feita era acabar com suas vidas, antes que cometessem crimes. A técnica de se transformar em Kegare é a mais maligna das magias, e muito poucas pessoas conhecem esta arte sombria. Um deles é Yuyudo. Benio fica horrorizada. Aquele que mexeu com a mais sombria das magias, usando os alunos do dormitório como objetos de experimento para os Kegare caídos, aquele que destruiu tudo de Hokuro, é Yuyudo, seu irmão mais velho. Benio não consegue acreditar. O irmão bondoso e justo que sempre admirou é, na verdade, uma pessoa assim. Yuyudo, ouvindo isso, só sente desgosto. Ele diz a ela para fechar aquela boca de cachorro. Yuyudo afirma claramente que Benio não entende nada sobre ele. Sajan também a lembra de ficar calma, pois essa pessoa tem enganado a todos o tempo todo. Benio menciona seus pais tentando reformar seu irmão, mas só ouve palavras de zombaria dele. Yuyudo diz claramente que nunca considerou Benio uma exorcista, apenas uma tola irmãzinha mimada por seus pais. Durante todo esse tempo, ele estava apenas desempenhando o papel de um bom irmão para enganá-la. Que fardo, de fato. Benio explode totalmente e desaba. Yuyudo pretende acabar com todos eles aqui. Hokuro, em sua fúria, rasga diretamente o pano que o prendia. Hokuro avança sem usar o talismã negro, mas diretamente, invocando seu braço de exorcismo para atacar Yuyudo, mas Yuyudo escapa facilmente. Hokuro não desiste e continua avançando. Yuyudo não tem medo. Afinal, Hokuro ainda não dominou esse poder como ele. Acontece que ele também possui um braço semelhante, mas claro, é muito mais proficiente em usá-lo do que Hokuro. Os dois trocam golpes continuamente, ou melhor, Hokuro continua avançando, enquanto Yuyudo facilmente dá socos de volta e para frente. A situação da batalha se inclina completamente a favor de Yuyudo. Mania testemunha a cena diante dela. Ela não suporta mais e corre para bloquear Hokuro e detê-lo, também se ferindo no processo. Ao vê-la machucada, Hokuro finalmente se acalma. Yuyudo se aproxima lentamente. Ele passou por todo esse trabalho para vir aqui hoje e convidar Hokuro a se juntar à sua equipe no caminho à frente. Hokuro não desperdiça palavras. Ele prefere morrer do que ir com Yuyudo. Yuyudo então menciona a gentileza de Hokuro naquele dia em que ele não o matou, completamente, dizendo que o pecado de Hokuro é que ele não tem um verdadeiro despertar sobre querer se tornar mais forte. Depois de amaldiçoar a vontade, esse bastardo também se vira e vai embora. Finalmente, Seijin abre o portão do Magano para trazê-los para fora. Ele carrega Mayura e, antes de sair, também olha silenciosamente para os dois. Quando apenas 2 pessoas permanecem, Benio signa-ela diretamente para se desculpar com Hokuro pelos pecados de seu irmão. Hokuro fica confuso e lhe diz para levantar a cabeça porque essa culpa não é dela. Benio não consegue suportar. O que Hokuro passou não é apenas ódio e tristeza. Isso não pode ser expresso em palavras. Então, tudo o que ela pode fazer é inclinar a cabeça e se desculpar. Hokuro também diz que não é diferente de Benio. Ele também viveu com Yuyudo por tanto tempo e ainda assim não conseguiu ver sua verdadeira natureza. Além disso, se há 2 anos ele tivesse sido frio o suficiente para derrotar Yuyudo, as coisas não estariam assim agora. Graças a esse incidente, Hokuro também desperta gradualmente. Ele tem evitado a realidade por tempo demais.
Ele quer se tornar mais forte. Diante da determinação de Hokuro, Benio também se levanta. Ela também quer se tornar mais forte desta vez, não por causa de seu irmão, mas porque ela realmente deseja isso para si mesma. Pela primeira vez, os dois alcançam um acordo tão alto. No dia seguinte na vila, Hokuro lava o rosto enquanto recorda o dia anterior. Naquele momento, ele e Benio tinham se curvado diante de Seijin, querendo que ele os treinasse. Seijin lembrou-lhes que ambição sozinha não pode resolver nada, mas o despertar deles foi suficiente para que ele aceitasse. Antes de sair, Seijin também devolve o talismã negro a Hokuro. De volta à realidade, Hokuro se lembra de se tornar mais forte rapidamente. Hokuro acaba de terminar de lavar o rosto e sai do banheiro quando se assusta ao ver uma mulher linda sentada na sala de estar. Essa pessoa está vestida em um estilo antigo extremamente extravagante. Segundo Benio, essa é Subaru, a mestre de Benio. Ao lado dela está também uma mulher de máscara. Subaru treina Benio desde que ela tinha 5 ou 6 anos e também é uma das 12 guardiões com o título de deusa Tenko. A pessoa ao lado dela é Tatara, quem apenas expressa emoções através do papel na frente do rosto. Subaru pergunta sobre a situação romântica do jovem casal. Hokuro e Benio negam diretamente o título de casal Sousei. Hokuro não confia muito na mulher à sua frente, mas de repente se dá conta de que se pudesse ser treinado por um dos 12 guardiões, não ficaria mais forte rapidamente? Talvez por isso Subaru veio aqui. Hokuro pergunta imediatamente se Subaru pode treinar tanto ele quanto Benio. Benio se lembra de seu irmão, Yuyudo, e imediatamente se inclina com ele para pedir ao seu mestre. Subaru aceita alegremente. Tatara entrega-lhes um pedaço de papel com um cronograma de treinamento claro. Hokuro e Benio seguem as instruções até um shopping center. Ambos vão a uma loja de roupas de grife. A equipe parece ter sido avisada previamente e vem dizer-lhes que tudo o que foi solicitado foi preparado pela loja. Assim, Hokuro é equipado com uma roupa incrivelmente legal. Ao lado dele, Benio também usa o vestido designado. Tatara aparece novamente como uma divindade, apresentando o próximo papel de instruções. O papel exige que Hokuro expresse seus sentimentos após olhar para Benio. Embora não compreendendo muito bem, Hokuro apenas fica vermelho e não se atreve a dizer seus verdadeiros pensamentos. Nesse momento, Subaru chega com seu carro vintage e exige que Hokuro complete a missão. A resposta de Hokuro é extremamente entediante, mas eles só podem avançar rapidamente para a próxima missão. Desta vez, ambos vão para um determinado prédio com um novo pedaço de papel que exige que eles se segurarem as mãos. Tanto Benio quanto Hokuro estão envergonhados e tensos com essa missão. Hokuro repreende Subaru com raiva por não saber ensinar os alunos. Benio imediatamente defende seu mestre. Ela foi ensinada a conhecer todas as bases do mundo dos exorcistas por ela, uma ciência de cultivo muito intensa que está toda relacionada a questões românticas aleatórias. Subaru chega novamente para incentivá-los a realizar a missão rapidamente. Benio então protesta que esse processo de treinamento não tem significado algum. Subaru imediatamente lembra de que sempre querer treinar para combate sem se importar com mais nada não a fará mais forte. Essas palavras atingem diretamente o ponto fraco de Benio, e ela imediatamente continua a missão, onde não conseguem ver uma rachadura no Magano. De volta ao prédio comercial, Benio e Hokuro sentam-se observando os casais sendo afetuosos e se sentem enojados. O papel desta vez exige que ambos se alimentem mutuamente à distância. Subaru senta-se no carro observando a situação. Kinako sente que sua mestre não pode fazer isso, olhando para o prato de bolo à sua frente. Benio é imediatamente preenchida com determinação, pega o garfo e coloca bolo na boca de Hokuro. Hokuro não aguenta e sai correndo para reclamar com Subaru. Ela imediatamente pede que Tatara entregue uma nova missão. Desta vez, eles devem se beijar. Hokuro está furioso. Para se tornar mais forte, deve-se treinar para lutar. Então, por que fazer tais coisas? Benio então tem uma suspeita. Poderia ser que o chefe exorcista Arima pediu a ela para fazer isso? Subaru apenas diz que todas as despesas dele são pagas por Arima. Ambos então saem frustrados de uma doceria, vendo que Benio quer comer. Hokuro imediatamente vai comprar um ohage para ela, já que Arima está pagando de qualquer forma. Ver Benio comer ohage tão feliz faz Hokuro sorrir enquanto os dois admiram silenciosamente a paisagem da cidade à sua frente. Benio vê Hokuro apenas sentado lá e lhe oferece um ohage. Ambos continuam comendo sem dizer uma palavra um ao outro. Nesse momento, Kanako corre até eles, informando que Kegari apareceram perto do lago. Benio imediatamente abre um portal para levar ambos a Magano.
Subaru e Tatara observam silenciosamente do lado de fora. Ao entrar, eles veem monstros quebrando freneticamente a barreira para entrar no mundo real. Hokuro imediatamente convoca seu braço de exorcismo, e Benio também pega sua arma enquanto ambos avançam para lidar com os monstros. Enquanto isso, de longe, Subaru e Tatara observam a situação, prestando atenção especial ao braço de Hokuro. Certamente por causa do incidente anterior, o braço de Hokuro gradualmente perde o controle, fazendo com que ele queira destruir tudo. Com o último resquício de razão restante, Hokuro diz a Benio para correr rapidamente. Benio não hesita. Ela corre até ele e usa um talismã de exorcismo para suprimir o poder e ajudar Hokuro, mas isso também consome sua própria força. Eles rapidamente se levantam, enfrentando a situação cercada. Hokuro ainda pode lutar, mas Benio mal consegue enfrentar esses Kegari. Neste momento crítico, Hokuro corre até Benio e a envolve em seus braços para protegê-la. Nesse momento, Subaru aparece como uma deidade, usando pistolas para atirar em todos os monstros. Ela os parabeniza feliz por completarem aquelas missões. Subaru lembra que Sousei no Onmyadi é um título para um casal casado, então eles não podem se envergonhar para sempre. À medida que os monstros retornam, Subaru desenha suavemente sua arma de exorcismo para lutar. Benio e Hokuro testemunham a força da mulher leviana à sua frente. Não só ela, mas Tatara ao seu lado também possui altas habilidades lidando facilmente com os monstros usando a melodia em seu corpo. Essa pessoa também é uma das 12 guardiãs. Depois de atirar em monstros como se estivesse atirando em galinhas por um tempo, Subaru usa seu movimento final para eliminá-los todos de uma vez, não apenas derrotando Kaguya, mas também utilizando sua habilidade para fechar a fenda. Benio e Hokuro testemunham tudo com os lábios entreabertos. No caminho de volta, Hokuro fica ainda mais determinado a se tornar mais forte. Benio, nesse momento, não presta atenção nisso. Ela apenas pergunta a Hokuro se o que eles fizeram hoje conta como um encontro. Hokuro também não tem certeza, então ambos apenas continuam caminhando para casa, envergonhados. Ao entrarem, ficam atordoados com a cena extravagantemente diferente de sua vila. Subaru a modificou para se adequar à atmosfera de um casal casado. Ela e Tatara ficarão aqui para treiná-los neste curso de cultivo de casais. Só agora Hokuro e Benio entendem por que as missões daquela manhã foram tão estranhas. Na manhã seguinte, Hokuro tem que participar de um curso de treinamento de bordado com Benio. Esse trabalho manual deixa Hokuro sem paciência nenhuma, fazendo com que ele queira desistir. Benio acredita que as missões, dado a eles, todos têm seus motivos. De volta àquele dia em que o poder do braço de Hokuro saiu de controle, foi porque seu poder excedeu sua capacidade. Subaru lhes designou trabalho de bordado, talvez querendo treinar sua capacidade de se concentrar e manter a calma. Hokuro espiou o trabalho de Benio, e ver que ela estava indo tão mal quanto ele o deixou bastante feliz. Benio até acidentalmente costura a barra de sua saia na tela. Então, quando ela a levanta, tudo o que deveria ser visto é visto. Eles fazem um alvoroço na sala de jantar enquanto Subaru e Tatara assistem TV e leem jornais tranquilamente. Após terminar o bordado, Hokuro também tem que fazer chá e servi-lo a Subaru com relutante respeito. Subaru então pede doces para acompanhar o chá. Benio imediatamente tira o Hage para ela, mas Subaru diz que não quer doces. Subaru então reclama que suas costas estão doendo ultimamente. Hokuro está prestes a atendê-la, mas é criticado de todas as maneiras. Hokuro pergunta com raiva a Subaru se ela pode ensiná-los e treiná-los a sério. De que serve esse negócio de servir? Atualmente ele está apressado, seu braço está fora de controle e não pode continuar dependendo de Benio para ajudá-lo. Subaru diz de forma clara que, não importa o quanto pratiquem agora, não será suficiente porque ainda não entendem seu propósito e ações neste momento. Benio então se manifesta, dizendo que compartilha os mesmos pensamentos que Hokuro. Ouvindo isso, Subaru entende que chegaram ao seu primeiro acordo, então ela aceita ensiná-los um pouco. A primeira lição de treinamento é esconde-esconde. Benio e Hokuro devem encontrar Subaru antes do escurecer. Se forem bem-sucedidos, ela os treinará de verdade com todo o seu coração. Hokuro pensa que, com a roupa de Subaru, encontrá-la será fácil, mas assim que a contagem chega a 3, Subaru desapareceu sem deixar vestígios. Benio e Hokuro se separam para procurar. Eles olham em toda parte,
mas não conseguem encontrar nenhum sinal daquela mulher Lolita. Naquele momento, enquanto procura, Benio encontra o livro pornográfico de Hokuro, o deixando apavorado. Benio e Kanako interrogam Hokuro continuamente sobre isso. Ele só pode explicar que foi forçado a comprá-lo para ler. Assim que ela joga o livro na cara de Hokuro, um papel rosa aparece subitamente diante deles, afirmando que entre marido e mulher não deve haver segredos um do outro. Também diz que ela sairá por um momento, o que significa que Subaru não está apenas se escondendo dentro de casa, mas também fora. Como eles podem encontrá-la então? Ambos correm para fora para procurar, sem saber o que fazer. Eles ouvem duas amigas discutindo sobre uma mulher esplendidamente vestida que também fala com um sotaque de Kyoto. Hokuro e Benio seguem a pista até uma casa de chá. Embora não a encontrem, ainda perguntam ao atendente sobre o próximo local. Ambos correm para uma loja de roupas e descobrem que a bela mulher foi a uma loja de antiguidades. Na loja de antiguidades, o proprietário diz que Subaru mencionou que estava um pouco faminta. Eles vão juntos a um restaurante. Desta vez, o chefe não revela seu paradeiro, apenas dizendo para pagarem a refeição daquela pessoa. Após esvaziar as carteiras e sair, Hokuro ainda não entende onde Subaru está. Eles perderam o rastro. Benio acha que procurar assim não está funcionando. Eles precisam pensar cuidadosamente sobre os pensamentos e o propósito de seu mestre. Depois de um momento, Benio tem uma ideia, pensando que Subaru está de dieta, então talvez ela tenha ido para a academia se exercitar. Hokuro então se lembra de que, ao servir chá, viu Subaru lendo um jornal sobre uma academia recém-popular. Ambos se dirigem imediatamente para a academia para encontrá-la, e de fato encontram uma mulher loira que se parece exatamente com ela, mas ao se aproximarem, descobrem que é Tatara disfarçada. Tatara entrega a eles o jornal de Subaru, dizendo que eles responderam incorretamente. Ao ver Benio desanimada, Hokuro a encoraja, dizendo que pelo menos a presença de Tatara prova que eles não estavam completamente errados. Ambos continuam pensando nas ações de Subaru naquela manhã enquanto discutem. De repente, uma rachadura Kigar aparece. Kinako se sente estranha porque não sentiu isso de forma alguma, mas o tempo é limitado. Então Benio imediatamente leva ambos para Magano enfrentando o monstro polvo. Ambos percebem que devem atacar juntos em um determinado momento para ter chance de vencer, mas nesse momento, o monstro libera um gás negro que os separa, deixando-os para lutar sozinhos. A névoa escura também obstrui sua visão. Hokuro quer usar talismãs para atacar, mas teme que também possa atingir Benio. É nesse momento que eles precisam de sincronia mental um com o outro. Ambos têm dificuldade em localizar os movimentos do monstro e continuam sendo arremessados para longe. Benio sente que as ações que precisam prever não são do Kegari, mas dos pensamentos um do outro. Assim, quando o monstro lança seus tentáculos, Benio desvia. Ela também prevê que Hokuro irá saltar para um ataque surpresa. De fato, Hokuro usa seu braço para atacar para a frente. Benio prevê corretamente e rapidamente corre para apoiá-lo. Só agora, ambos coordenam um ataque a um ponto juntos para eliminar o Kegari. Mas quando destruído, o monstro se dissipa em pedaços. Acontece que esse é o truque de Subaru. Ela aplaude, congratulando-os por superarem o desafio. Hokuro se acalma e percebe que seu braço não está perdendo controle algum. Subaru os lembra de maneira significativa para não tentarem agarrar o que não podem ver. Sejam os pensamentos das pessoas ou o Kegari, eles só precisam sentir. Benio e Hokuro estão muito satisfeitos com hoje. Além disso, estão ainda mais felizes porque venceram o jogo de esconde-esconde. Como ainda não está escuro, Subaru fica sem palavras e os lembra de terem cuidado antes de desaparecer imediatamente. No final, eles ainda perdem o jogo de apostas, mas Subaru está muito satisfeita com o que testemunhou nesses últimos dias. No dia seguinte, ambos rapidamente se despedem de Subaru. Hokuro observa o carro ir embora e fica sem palavras. No fim, eles não aprenderam nenhuma técnica de ataque, mas parece que aprenderam algo muito significativo. Nesse momento, um papel rosa de Subaru aparece na mão de Benio. Depois de lê-lo, Benio corre com raiva para o quarto de Hokuro para pesquisar e de fato encontra outro livro pornográfico, O Depravado Deve Morrer. Benio usa força para lidar com esse cara de mente sombria. Em outro lugar no mundo de Magano, um homem misterioso caminha pela névoa escura. O misterioso homem de cabelo roxo se coloca diante de um Kegari. Ele pergunta ao monstro sobre o paradeiro do Sousei. No Oniagari, ao vê-lo responder com um grito, ele imediatamente esmaga o Kegari com um golpe e então sai calmamente
calmamente. Talvez esteja indo em busca de seu próximo alvo. Neste momento, na vila, aparece uma sala com velas e muitos espantalhos. Hokuro usa equipamentos de exorcismo nas mãos e avança loucamente para testar com um soco. O primeiro espantalho se despedaça rapidamente. O poder do soco é tão forte que apaga a vela e sacode as paredes. Hokiero observa que a força deste braço direito aumentou significativamente, mas também tornou-se muito mais difícil de controlar. Ele não desiste e continua lidando com os espantalhos restantes. Depois de praticar por um tempo, Hokiero agora consegue controlar a magia de seu braço, tornando-a apenas forte o suficiente para esmagar espantalhos sem apagar a vela. Mesmo assim, Hokiero também entende claramente que apenas controlar esse poder mágico não é suficiente para derrotar aquele louco do Yuyudo. Ao lembrar daquele dia em que foi espancado de roxo e azul por Yuyudo, Hokiero apenas suspira e sai do porão, sentindo que precisa se esforçar mais. Ao subir as escadas, Hokiero fica atordoado com a cena de fumaça nebulosa, como um paraíso celestial diante dele. Acontece que Benio está preparando o jantar, uma sopa especial composta de legumes, sardinhas secas e algumas outras ervas. Ao ouvir essa combinação mista, Rokuro sente que não é diferente da sopa que a velha senhora Meng dá às pessoas para esquecerem suas memórias de vidas passadas. Rokuro pergunta o que a família de Benio costumava comer quando ela era jovem. Benio responde: ohagi e arroz com curry. Rokuro grita que nenhuma família tem um jantar com essas coisas. Benio, ao ouvir isso, apenas permanece em silêncio, fazendo Hokiero pensar que a desagradou, embora na verdade ela esteja apenas concentrada em cozinhar. De qualquer forma, depois de um tempo, Benio completa sua sopa especial criada por ela mesma. Ela oferece a Rokuro uma xícara para experimentar, embora emocionada por Benio ter se lembrado dele. Ver ela beber toda a combinação de uma vez o choca. Após se encorajar a ser forte por um tempo, Rokuro finalmente se atreve a engolir toda aquela sopa. Depois de provar o prato especial de Benio, Rokuro grita continuamente pelos gostos estragados, amargos e doces que permanecem em sua garganta. Benio pensa que Rokuro é muito jovem e não consegue apreciar bebidas para adultos. Não aguentando mais, Rokuro imediatamente se encarrega de cozinhar o jantar essa noite, apenas para provar que cozinha muito melhor que Benio e também para proteger seu estômago de sua aterrorizante fórmula secreta. Após comer, Benio sai para correr, dando a Rokuro a chance de cozinhar na vila e também para a queima de energia, tornando o jantar mais delicioso. Neste momento, a cena se desloca para a sala de reunião dos exorcistas, onde Orama chegou. Shimin reporta sobre atividades estranhas ocorrendo no terceiro andar do porão. Orama agradece a todos pelos esforços pela paz mundial e então pergunta a Subaru sobre a situação daquele casal atrevido. Subaru ri, dizendo que o treinamento foi atribuído a Seijun. Ela está apenas ajudando um pouco. Subaru acrescenta que, quanto à posição de Susei no Onmyuji, Minai e Rokuro ainda não estão lá, mas se praticarem, coisas mais interessantes acontecerão. Especialmente aquele garoto Rokuro, suas palavras fazem Shimin se sentir infeliz. Ele ainda não reconhece aquele garoto insolente. Arima sai rapidamente da sala após a reunião. Seu rosto já não tem o sorriso brincalhão de antes. Na vila, Rokuro cozinha enquanto se pergunta o que Benio costumava comer para sobreviver. Como estava muito perdido em pensamentos, sua comida queimou. Outra cena caótica ocorre na outra sala. Benio ainda está correndo do lado de fora. Ela se lembra dos tempos em que seu pai realmente gostava de ohagi, enquanto sua mãe gostava de curry. Os dois foram uma vez um casal de combate perfeitamente coordenado. A jovem Benio, acompanhando-os, sentia uma imensa admiração pelos pais. Mas aquele mesmo dia também foi o dia em que ela perdeu seus amados pais. Então a cena em que aquele Kegari apareceu, Benio não se atreve mais a pensar. Ao anoitecer, a refeição especialmente preparada por Rokuro finalmente está completa. Ele só precisa esperar Benio voltar para prová-la. Vendo que já são 18h30 e Benio não voltou, Rokuro fica um pouco preocupado que a comida esfrie. Benio ainda está correndo na estrada. Ela se lembra dos jantares sozinha em Kyoto. Parece uma eternidade desde que ela jantou com seus entes queridos. Kinako está a confortando quando de repente avisa sobre a aparição de Kegari. Ambas colocam de lado seus sentimentos e imediatamente se preparam para lutar. Rokuro leva a comida e vai encontrá-la no caminho de corrida, não sabendo que Benio já havia entrado em Megane para lutar.
Diante dela está um monstro muito grande, muito forte e extremamente perigoso, fazendo Kanako também ficar com medo. Sozinhas, elas não conseguem derrotá-lo. Justo quando Benio se prepara para avançar e lutar contra o monstro, o homem misterioso aparece de repente, a derruba e lida com o monstro em um golpe. Seu nome é Kamui. Vendo que ela é uma exorcista, ele quer perguntar sobre a identidade do Sousai no Onmyaoji e quer matá-la depois se ela não lhe contar. Ele friamente lhe dá 10 segundos para decidir, matar ou ser poupada. Ao ouvir essas palavras, Benio fica horrorizada porque anos atrás, o monstro Kegari que matou seus pais também disse a mesma coisa, fazendo-a escolher entre seu pai ou sua mãe em 10 segundos. Benio finalmente o encontrou. Esta pessoa é o Kegari daquele ano. Ela imediatamente pega sua espada querendo matá-lo, gritando e xingando Kamui. Kamui não se lembra de por que essa pessoa o conhece, mas ele pode facilmente derrubar Benio. Ele diz que realmente não consegue mais se lembrar de quantas formigas ele matou. Benio é espancada até ficar ensanguentada. Kamui se aproxima novamente, dando a ela uma escolha. Ou ele a matará da mesma forma que matou seus pais, ou ela morrerá ao perder seus meios de pensar, isto é, sua cabeça caindo ao chão. Escolha. Benio dolorosamente deseja aceitar encerrar tudo aqui e ir para o céu encontrar seus pais. Mas justo quando o último segundo se aproxima, Hokuro chega a tempo de derrubar Kamui. Hokuro explica que veio trazer o jantar para ela, então Benio deve rapidamente curar suas feridas e voltar para comer. Neste momento, embora seu pescoço tenha sido atingido de lado, Kamui se aproxima deles calmamente. Hokuro fica maravilhado com aquele Kigai falante. Além disso, ele parece muito forte. Kamui aprecia Rokuro, aquele que pode feri-lo. Hokiro se posiciona bloqueando Benio, sentindo que aquele diante dele definitivamente não é fácil de lidar neste momento. No avião, Arima recebe uma ligação de Zenkichi. Arima sabe exatamente sobre o que ele quer conversar. Ele diz claramente que o Kegari muito forte em Narukami é um Basara dentro do portão de Magano. Hokuro e Kamui se confrontam. Kamui pergunta quem é Hokuro para se atrever a interromper sua diversão. Hokuro está furioso, ouvindo aquele diante dele considerar matar pessoas como entretenimento. Mas ao seu lado, Benio luta para se levantar. Ela lembra Hokuro de fugir. Eles não podem derrotar aquele Kegari. É um Basara. Segundo Arima, Basara parecem humanos, mas não são humanos. Embora sejam Kegari, são mais fortes do que todos os outros, se especializando em coletar poder para evoluir para um tipo de Kegari ainda mais superior. Atualmente, a Associação de Exorcistas confirmou a existência de vários Basara, e um deles está em Narukami. Esta é uma espécie que não pode ser derrotada sem a força dos 12 guardiões. Diante da preocupação de Zenkichi, Arima apenas o aconselha que não engajar na batalha é a escolha mais sábia. Hokuro e Kinako se preocupam com Benio e se aproximam para checar como ela está. Kamui, neste momento, nota o braço direito de Hokiro. Ele quer testar sua força. Nesse instante, o monstro diante se ergue dos escombros mais uma vez. Assim que Kamui se vira, Hokiro e Benio imediatamente veem essa oportunidade de deixar o portão de Magano. Uma vez do lado de fora, Hokuro imediatamente tira um talismã para curar os ferimentos de Benio. Assim que Benio é curada, ela quer continuar de volta ao portão de Magano para eliminar Kamui, aquele que matou seus pais há 6 anos. Eles morreram confrontando aquele Basara, e ela também passou 6 anos buscando continuamente por ele. Benio quer matar Kamui para vingar seus pais. Mesmo que tenha que morrer, valeria a pena. Hokuro a acalma, lembrando-a de que, atualmente, eles não podem derrotar aquele monstro. Nenhum dos dois está nesse nível. Hokuro a aconselha a reconsiderar tudo com calma. Benio fica em silêncio. Desde a infância, treinar para a vingança sempre foi seu objetivo final. Lembrando-se das ofensas de Kamui, Benio desesperadamente não sabe o que fazer. Ela tem buscado o monstro para vingar seus pais, mas Benio não consegue nem sequer tocá-lo. O medo da morte preenche sua mente, mas ela também não quer fugir, caso contrário não terá mais valor para existir. Hokiro está atordoado. Ele mais uma vez vê sua própria sombra em Benio. Depois de pensar por um tempo, Hokiro dá o jantar que preparou a Benio, querendo que ela coma. Então, os dois entrarão em Magano e purificarão aquele monstro Basara juntos. Eles farão isso juntos. Hokiro também lutará porque ele também é um exorcista, e além disso, quer que Benio continue vivendo. Depois de falar, Hokiro imediatamente abre o portão de Magano e entra.
Benio abre a caixa de comida e só vê uma bagunça caótica misturada lá dentro. Ao seu lado, Hokuro rapidamente encontra Kamui. Querendo ser seu oponente em uma luta até a morte, diante da expressão irritantemente calma desse Kegari, Hokuro imediatamente avança. Os dois se envolvem em uma batalha, um atacando e o outro defendendo. Do lado de fora, Benio come enquanto recorda seus encontros e conversas com Hokuro. Kanako experimenta a marmita e sente que está terrível, mas Benio ainda a termina toda. Ela se sente fortalecida por isso. Em Megano, Rokiero está frustrado porque, não importa o quanto ataque, o monstro não é afetado de forma alguma. Kami até elogia Rokiero por ter grande potencial, afirmando que matá-lo agora seria um desperdício. Ele expressa que gosta de lutar contra exorcistas fortes e geralmente espera que eles se tornem poderosos antes de matá-los todos de uma vez, absorvendo muita energia dessa forma. Kamiui, mais uma vez, dá a Rokiero uma escolha. 1. Ele o poupará. 2. Ele o matará. Ainda assim, 10 segundos para pensar. Rokiero não confia nesse cara. Kamiui afirma que é um homem de sua palavra. Afinal, observar as reações humanas quando encurraladas é muito interessante. Alguns escolhem atacar, outros choram e imploram. Mencionando isso, Kamil finalmente se lembra de Benio. Naquela época, ele deu a Benio a escolha de poupar seu pai ou poupar sua mãe, mas no final, após 10 segundos, a menina não escolheu ninguém. Então, Kamiui perguntou aos seus pais se eles queriam que ele os poupasse ou poupasse sua filha, e o resultado foi este. Ambos queriam que ele poupasse seu filho. Esse foi um caso muito raro, mas Kamiui manteve sua palavra e matou os pais dela. Rokiero está furioso. Naquela época, Benio tinha apenas 8 anos. Esse bastardo é mais cruel do que todos os Kegari combinados. Depois de falar, Hokuro imediatamente avança para lutar contra esse demônio Bazara. Embora queira romper, esse demônio está teimosamente vivo e não pode ser morto de jeito nenhum. Sendo atingido de volta, Kamil se sente extremamente animado e imediatamente quer usar sua arma. Então, diante de Rokiero, o monstro saca um talismã amaldiçoado e recita uma invocação. Rokiero fica horrorizado ao ver que o Kaguya pode usar esse equipamento. A situação agora muda. Rokiero é socado e enviado longe. Kamiui está prestes a desferir um golpe final em Hokuro quando Benio chega a tempo para bloquear na frente dele. Kamiui não quer lutar contra Benio, mas Benio agora tem mais determinação para entrar em batalha. Ela luta contra esse Kager com cada vez mais ferocidade. Kamiui apenas dá um passo para trás. Mesmo que ela lute mais, não tem chance de vencer aquele monstro maligno. Pelo contrário, ela é derrubada. Justamente quando está prestes a cair, Hokuro a agarra. Seu braço pega a espada dela. Os dois imediatamente se unem, criando uma arma completamente nova. Kamiui fica um tanto impressionado e percebe que eles são os Sausei no Onmyoji que ele estava procurando. Kamiui avança empolgado enquanto Benio e Rokiero também avançam. Os dois ataques colidem, sacudindo céu e terra. No final, Kamiui ainda não morre. Rokiero e Benio não conseguem acreditar. Kamiui expõe calmamente as identidades de ambos como Sausei no Onmyoji. Rokiero grita, perguntando o que exatamente o Kegari quer. Kamui apenas diz que se os exorcistas querem eliminar Kager, então eles também têm o mesmo objetivo, eliminar humanos. Se a criança que eles derem à luz tiver a capacidade de eliminar Kager, então os dois não podem ser deixados viver. Até lá, Kamui diz que não se importa qual lado vence ou perde. Ele só quer se divertir. Depois de falar, ele se vai. Antes de partir, promete encontrá-los novamente um dia para continuar lutando, ou então lutará contra seu filho. Hokuro e Benio querem persegui-lo, mas não têm mais forças. Os dois desmaiam diretamente. De longe, Arima observa tudo com um sorriso satisfeito. Em seu coma, Benio lembra de suas memórias com seus pais. Eles eram exorcistas lutando por um futuro sem Kegari para que seu filho pudesse viver em paz. Antes de abrir os olhos, Benio ainda recorda seus sentimentos de admiração por seus pais. Quando ela recupera a consciência, fica atordoada ao ver que suas feridas foram cuidadosamente tratadas e ela foi colocada ao lado de Hokuro. Ambos estiveram inconscientes naquela cama diamante de pérolas. Hokuro ainda está dormindo como um morto. Benio silenciosamente o agradece por ajudá-la quando lutaram contra o Bazara. Ao mesmo tempo, em seu coração, continua lembrando da profecia da criança dos deuses, fazendo Benio corar de vergonha. Neste momento, Hokuro fala em seu sono, deixando Benio extremamente irritada. Ela imediatamente pega um travesseiro para bater nele. A vila passa. Por mais um momento de caos inescapável,